Senhor Jesus, queridos professores! Sejam bem-vindos ao nosso terceiro trimestre. E nesse trimestre nós vamos aprender sobre o tempo dos juízes. Vamos então à nossa conversa de professor de hoje, lição número 1. A paz do Senhor, amigo professor da classe dos juniores. Neste trimestre, seus alunos aprenderão a respeito dos anos posteriores à ocupação da terra prometida. Após a morte de Josué, levantou-se uma geração de israelitas que não testemunhou os grandes feitos do Senhor durante os 40 anos de travessia pelo deserto e a ocupação da terra prometida. Era chegado um novo tempo e o povo deveria permanecer na obediência aos preceitos da lei deixada por Moisés, adorando a Deus em santidade. Infelizmente, o povo de Israel rapidamente se esqueceu dos princípios que o Senhor ordenou que eles priorizassem. Deus havia feito uma promessa ao seu povo e garantiu que estaria com eles, dando vitória em cada combate. Olha só, Deus fez uma garantia de que estaria com o povo e eles preferiram não confiar no Senhor, a confiar naquilo que os olhos deles estavam vendo e se aliaram aos povos idólatras, e isso foi motivo de grande sofrimento para os israelitas. Enquanto eles tinham a Josué, davam ouvidos à voz do Senhor, meio que apoiados em Josué, né? Entretanto, após a morte do seu líder maior, o povo se afastou de Deus e de sua vontade. Os professores são líderes que, assim como Josué, precisam lembrar aos seus alunos a importância de obedecer à vontade de Deus. Permita-se ser aquele que traz orientações divinas à vida dos seus alunos por meio da palavra de Deus. Mostre-lhes que obedecer vai além de seguir regras. É preciso compreendê-las. Que o Senhor seja contigo, seja conosco, seja a bênção na vida dos seus alunos, ensinando-os a obedecer a Deus e a viver os seus propósitos. Então deixamos aí os versículos para meditação durante essa semana. Segunda-feira, Salmos, depois vamos para Provérbios, Isaías, João, Salmos novamente e 1 João, lá no sábado. Obedecer à palavra de Deus. Medite nas Escrituras, tenha esse tempo de comunhão com o Senhor, que é muito importante. Para você ensinar, você tem que aprender e aprender a palavra do Senhor. Então vamos iniciar esse momento de escola, de aprendizado da palavra, orando. Chame as crianças, converse com elas antes um pouquinho, né? Diga a eles que eles são bem-vindos a esse novo trimestre, a esses novos ensinamentos que nós vamos ter da palavra do Senhor a respeito do tempo dos juízes. Então pergunte a eles se tem algum pedido de oração, algum testemunho e já leve ao Senhor nesse momento, né, de clamor e intercessão. Peça ao Senhor que abençoe a aula de hoje e abra o entendimento das crianças. Sugestão de louvor deixamos Renova-me, Senhor Jesus, bem conhecido esse corinho. E hoje lá no plano de frequência, na lição do aluno, o estado que nós devemos orar é Santa Catarina, o meu estado, o nosso estado aqui da nossa igreja de Criciúma. Então esteja orando por nós, pelos missionários, pelas crianças, pelas igrejas, por aqueles que ainda não foram alcançados pela palavra do Senhor. E nós agradecemos pela sua oração. O objetivo da lição hoje, professores, detalhar o período em que Israel se afastou de Deus após a morte de Josué. Versículo do dia, temos aqui, que está lá em Naum 1:7. O Senhor é bom, em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Então, nos tempos alegres, Ele é conosco, nos tempos difíceis, Ele é aquele que nos salva. Ele é o nosso Salvador, o nosso protetor. E nós devemos confiar nessa palavra, né? Quando chega o tempo do sofrimento, saiba que o Senhor é contigo. Se você ir até Ele pedir ajuda, com certeza Ele não negará. Ele fará aquilo que é bom, perfeito e agradável na sua vida.
Como nós vamos memorizar esse versículo hoje? Vamos se mexer um pouquinho. Então, versículo através dos gestos. O Senhor é bom. Você pede para as crianças erguer as mãos para o alto. O Senhor é bom. Em tempos difíceis, elas colocam a mãozinha assim na cabeça, em sinal de preocupação. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo. Então, você pode fazer um abraço assim, ó. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Então, você vai fazendo os gestinhos e eles vão repetindo o versículo até memorizar. Para a dinâmica hoje, é uma dinâmica um pouquinho diferente. Você vai escolher um objeto, pode sair da sua sala mesmo, escolha um objeto e escolha uma criança. E aí você pede para a criança sair da sala um pouquinho e você vai esconder esse objeto, né, com as outras crianças olhando. Aí você pede para aquela criança escolhida entrar e aí você dá as orientações para ela. Diz assim, nós escondemos o objeto e aí quando você estiver procurando e você estiver próximo ao objeto, quase encontrando, as crianças vão bater palma alto e bem rápido. E quando você estiver longe, quando estiver frio, né? Igual aquela brincadeira, agora tá quente, agora tá frio. Quando estiver longe, elas vão bater palma mais devagarzinho e bem baixinho. E aí, essa é a orientação que você vai ter para encontrar o objeto. Aí, quando ela encontrar, você pode dizer, né, que o aluno conseguiu encontrar o objeto porque ele foi obediente às ordens, aquilo que os outros alunos estavam dando de instrução para ele. Porque na lição de hoje nós vamos aprender que a obediência ela nos traz bênçãos. Nós chegamos aonde o Senhor quer, mas quando nós desobedecemos, infelizmente nós sofremos as consequências. E já chegamos no momento da palavra. É uma continuação do trimestre passado. E o que nós aprendemos no trimestre passado? Sobre o povo de Israel, sobre como o Senhor usou Moisés para tirar eles lá do Egito. Então eu vou usar um visual do trimestre passado. Eu escolhi esse visual do Moisés, ele avistando a terra de Canaã. Vocês sabem que o Moisés, ele avistou a terra, mas ele não pôde entrar. Ele não pôde entrar. Poxa, mas por que isso aconteceu? Teve um motivo. Nós vamos ver lá no livro de Números, no capítulo 20, que vai nos dizer assim. Deixa eu colocar o Moisés aqui. Lá em Números 20, no versículo 7, diz assim: Moisés fere a rocha e as águas saem. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos. Por quê? Por que ele tinha que fazer isso? Porque o povo estava já reclamando que não tinha água, por que o Senhor nos tirou do Egito para morrer de sede, aquela coisa, aquela mesma ladainha de sempre, aquele povo que não confiava no Senhor. Toda a vida voltava atrás e murmurava, mesmo vendo os grandes feitos do Senhor na vida deles. Olha, a gente fica até assim. E eles estavam ali murmurando novamente. Moisés, que é de carne e osso igual a nós, ele nesse momento, ele ficou cansado. Ele se irou. E o Senhor disse, ele foi até o Senhor, ele e Arão, pedir ajuda para o Senhor, porque o povo estava reclamando, queria água e toda aquela história. E o Senhor disse, toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante seus olhos, e dará a sua água. Mas o que Moisés fez? Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha. Ele não falou a rocha, ele feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E aí nós vamos ver lá em Deuteronômio, no capítulo, deixa eu ver aqui que eu marquei certinho, Deuteronômio
3:27, Números 3:27, que diz assim: porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste negócio. Ali era Moisés falando com o Senhor antes de entrar em Canaã. Sobe ao cume de Pisga, levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte e ao sul e ao oriente e vê com os teus olhos, Moisés, porque não passarás este Jordão. Moisés, ele não iria entrar na terra prometida por conta deste negócio, que ele feriu a rocha. E Moisés, ele foi estar com o Senhor na idade de 120 anos. Ele tinha 120 anos. E lá o Senhor sepultou Moisés. Ninguém nunca viu o lugar da sua morte, porque o Senhor o sepultou. E aí nós continuamos a história. Então Moisés, ele instruiu durante a sua vida a Josué, que foi um guerreiro forte, valente, corajoso, como nós lemos lá no livro de Josué, que o Senhor falava por várias vezes com ele: ser forte, corajoso, Josué, eu sou contigo, eu vou ajudar você a conquistar essa terra com o meu povo, vai dar tudo certo, apenas confie em mim. E o Josué era um líder realmente que temia ao Senhor e que levou o povo a confiar em suas promessas. E durante o tempo de sua vida, que foram 110 anos, o povo temeu ao Senhor e obedeceu ao Senhor. Porém, quando eles estavam ali na sua peregrinação pelo deserto, para chegar na terra da promessa, e aqui nós temos, eu recortei esse primeiro visual para fazer algo diferente, então eu recortei aqui o Josué e a tribo dos levitas levando, os sacerdotes levando a arca para a terra de Canaã. Porque onde eles iam, eles levavam o tabernáculo, ele era desmontável, como eles habitavam em tendas, habitavam no deserto, era um povo peregrino, todo aquele tabernáculo que foi construído, ele era desmontável, e aí eles levavam tudo seguindo a ordem que o Senhor havia mandado. Porém, quando eles entraram lá na terra de Canaã, o Senhor havia deixado o seu mandamento. Ele disse assim, vocês vão possuir essa terra, mas não se misturem com aquele povo. Lancem fora todo aquele povo, porque ele é um povo mau, é um povo idólatra, e vocês vão acabar caindo neste pecado. Então eu dou esta terra maravilhosa para vocês, mas sigam a minha ordem. Lancem fora todo aquele povo e não se misturem com eles, porque eu sei que se vocês se misturarem, vocês vão se afastar de mim. Isso não será bom. O Senhor sabe, o nosso amanhã. Por isso ele nos dá as suas instruções e nós devemos segui-las. E o povo, adivinhe? Não obedeceu. Não obedeceu. Eles iam alcançando as terras nas batalhas, daí aqui Josué batalhando, conquistando as terras. Você mostra para as crianças. Foi através de guerra, queridos? Diga para as crianças que essa conquista foram através de guerra. Eles tinham que expulsar aquele povo de lá. E os povos, eles não eram aliados de Israel. Quando Israel chegava, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor endurecia o coração daqueles povos para eles mesmos batalharem e Israel vencer a batalha. Porque o Senhor era com Israel. O Senhor prometeu, o Senhor iria cumprir. Mesmo que aqueles exércitos fossem mais fortes, tivessem armamentos mais poderosos, não importa. Se o Senhor está conosco, nós somos maioria. Temos que confiar. E o povo não confiou, o povo teve medo, o povo se misturou com aqueles outros povos e se afastaram do Senhor. Até que então, o Senhor, a Bíblia vai nos dizer que o anjo do Senhor foi lá, exortou a eles, disse, olha, vocês se afastaram daquilo que o Senhor pediu, não desobedeceram mesmo, foram desobedientes e agora vocês vão sofrer as consequências. Então, na lição de hoje, diga para os seus alunos, para os juniores, que a desobediência
ela sempre vai nos trazer consequências. Se o Senhor pediu algo para nós, mesmo que difícil, confie que Ele estará conosco. Diga sempre assim, se Cristo comigo vai, eu irei, não temerei, com gozo irei, Ele comigo vai. Se Ele vai conosco, podemos ficar tranquilos, temos que confiar. E o povo não confiou, e aí nós vamos ver na aula que vem que eles vão sofrer as consequências. Então essa é a aula de hoje. Queridos, já quero deixar aqui um recadinho que nós não conseguimos disponibilizar para vocês na aula de hoje os visuais da lição e nem na aula de número 2. Mas a partir da aula 3, nós vamos estar disponibilizando novamente os visuais da lição. Porém, todo o resto está disponível no Google Drive, onde nós vamos ensinar daqui a pouquinho a você como estar acessando. E aí vai ficar gravadinho aqui na aula de número 1. Sempre que você tiver dúvida, pode voltar ali para conferir. Então agora, depois, deixamos aqui o texto da história. É claro que é uma continuação do trimestre passado, então é interessante que você leia, né? Leia Êxodo, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Tudo é uma continuação. A resposta das atividades. Essa atividade da nossa lição é bem legal, as crianças já vão levar um tempinho para fazer, então nós não deixamos outra sugestão além dessa mesmo. Sugestão de lembrancinha, trouxemos, está ali no Google Drive, são etiquetinhas, eu sempre cuido de você, de Deus para, aí você escreve o nome do seu aluno e pode entregar junto com alguma balinha, alguma guloseima que você pode estar preparando durante essa semana para o início de um novo trimestre. Como acessar o Google Drive? Vamos lá. Aqui está o vídeo que você está assistindo, é um print ali da tela. Nós fizemos pelo notebook, mas pelo celular é praticamente igual, viu? Lá embaixo, 3 pontinhos e a palavrinha mais. Vamos clicar lá em cima. Clicou? Vai aparecer esse texto em azul. O que é esse texto em azul? É o link, o tão conhecido link, tão falado link. Então, você vai clicar naquele texto em azul e ele vai te direcionar para o Google Drive. E lá no Google Drive tem todas as pastas que o nosso canal aqui disponibiliza para você. Primários, juniores, que é a nossa classe. Clica lá, procura a lição que você deseja. Hoje, lição de número 1. E lá vai estar tudo disponível para você gratuitamente. É só você fazer o download e usufruir. E nós concluímos a aula de hoje, a nossa primeira aula desse trimestre. Despeça as crianças em paz para os seus lares, tire as dúvidas, converse com eles um pouquinho e nós desejamos que a sua aula seja uma bênção. Obrigado pela sua presença aqui conosco e na aula que vem nós vamos aprender sobre Deus escolhe libertadores. Queridos, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.